Amém? Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Efésios 5, 27. A versão é aquela Nova Almeida atualizada. Efésios 5, 27 é o nosso texto base. O nosso tema hoje é Igreja Gloriosa versus Igreja Vergonhosa. Igreja Gloriosa versus Igreja Vergonhosa. Então, o texto de Efésios 5, 27 diz assim. Nossa, levaram o negócio lá para trás, ainda bem que eu escrevi aqui. Ó, agora que eu não vou ler. Estou sem óculos, agora que é com essas luzes aqui, ó. Vamos lá. Diz assim o texto de Efésios 5, 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O texto que nós vamos usar esta manhã para falar de igreja gloriosa versus igreja vergonhosa, está nesse contexto que Paulo está escrevendo à igreja de Efésios para falar do relacionamento do casamento, onde Cristo manifesta a relação da igreja dele como uma relação pessoal, íntima, como o casamento. Está nessa representação, igreja gloriosa na manifestação de Deus com a sua noiva. Igreja gloriosa na manifestação do casal, homem e mulher, do relacionamento conjugal. Jesus traz essa comparação para nós, Jesus traz isso para nos despertar para a questão da igreja gloriosa. O que isso quer nos falar? O que isso quer nos trazer? A igreja é gloriosa porque Jesus é o seu cabeça. A igreja não é gloriosa por outra coisa que não seja o seu líder. Jesus, nesse contexto, diz que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ele é gloriosa porque ele já recebeu, ele já ganhou, ele é glorioso porque ele já ganhou essa glória para si. A glória da igreja é vista na glória daquele que a dirige. Quem dirige a igreja é Jesus. A glória da igreja é vista por conta de quem a dirige. Nós falamos hoje da glória dele, nesse louvor que nós cantamos hoje, sobre ele ser glorioso, sobre ele ter feito tudo o que ele fez. Na perfeição de Cristo, a igreja se esconde. Na justiça dele, ela é justificada. A glória da igreja gloriosa não está nas nossas ações. A glória da igreja gloriosa não está na nossa vida. Está na vida daquele que nós servimos, na vida daquele que nos guia, daquele que nos vai preparar para isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o que a gente está falando, o que tem a ver o nosso tema com o que a gente está falando sobre a série Eclesia. O que isso tem a ver, Cláudia? Nós estamos aqui falando Eclesia gloriosa. Eclésia gloriosa, igreja gloriosa. O que isso tem a ver no contexto de igreja que a gente está vendo, que nós estamos falando sobre ser um lugar de influência? O que isso tem a ver? Muitas pessoas já subiram aqui falando da eclésia, falando da eclesia, falando do papel dela, o poder dela. Quem é a eclesia? Quem é? Mostra para mim a eclesia. Eu, você que está aqui, você é a eclesia de Jesus. Tivemos vários temas para falar sobre eclesia, o papel da eclesia, o objetivo dela, a missão dela, a performance dessa eclesia. Tivemos muitos temas relevantes: lugar de transformação, lugar de amor, lugar de refrigério, lugar de cura, lugar de restauração, lugar de libertação. Quantos temas falando do papel da eclesia. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 16, que foi o texto tema para a gente, sobre a questão eclesia, se você abrir a Bíblia e acompanhar comigo, você vai ver que nesse momento onde Jesus inaugura a sua eclesia, onde ele estabelece, onde ele começa a falar do papel da eclesia, naquela grande confissão de Pedro, nesse momento ele vai dar para nós a diretriz, como andar como eclesia. E aqui, quando Pedro reconhece, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, que está em Mateus 16, ele diz assim, Mateus 16, 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
sobre essa confissão, sobre essa revelação, aparecem novas implicações para as vidas dos discípulos de Jesus a partir desse momento. Sobre esta revelação, os discípulos entendem algo novo no papel e na caminhada deles com Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui eles entendem algo fundamental que Jesus já tinha entendido. Aqui os discípulos entendem quem Jesus era, mas Jesus já sabia quem ele era. Aqui os discípulos entendem que Jesus era o Filho de Deus, o glorioso Filho de Deus que veio resgatar a vida deles. Mas nesse contexto, Jesus já sabia quem ele era. Jesus já tinha ouvido do próprio pai dele: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O que precisamos saber dessa revelação? Cláudia, tudo bem, porque é aqui que também Jesus fala para ele: não foi você não foi você que falou isso, não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. O próprio Deus trouxe uma revelação no coração ali de Pedro naquele momento, falando da identidade de Jesus. E ele diz: não foi você, mas foi o meu Pai. E ele fala: e eu também te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao revelar, ao se colocar a identidade de Jesus, Pedro entende a nossa identidade, igreja. Ao descobrir a identidade do Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro se dá conta da sua identidade de igreja e o papel dele nesse mundo. Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu quero que vocês vão comigo entendendo todo esse processo que foi sendo construído no coração dos discípulos. Eu quero que vocês vão entendendo, porque aquilo era uma revelação muito forte, poderosa. Como a pastora Nathalie pregou sobre eclesia, Jesus usou o termo eclesia, lugar de influência, porque ele sabia que aquelas pessoas sabiam do que se tratava ser igreja. Eclesia, eles entendiam o papel deles dentro da sociedade. No trabalho, na escola, na sua casa. Eles entendiam o que isso implicava. Então, abra comigo em Hebreus, a gente vai passear bastante na Bíblia para você entender junto comigo o que eu quero te falar. Abra comigo em Hebreus 5, de 4 a 5. Nós precisamos saber algumas coisas dessa revelação. Jesus é o Filho de Deus, escolhido por Ele para cumprir a missão de levar a igreja de volta ao Pai. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba: Jesus não escolheu esse lugar. Ele não tomou esse lugar. Mas como o Hebreus diz para a gente, olha lá: ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão era um sacerdote escolhido por Deus para governar o povo. Pode passar o próximo. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo. A glória de Cristo não vem da própria pessoa dele. Ele diz que para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Hoje eu gerei você. A glória de Deus não está, na glória de Jesus não está em ele tomar a glória para si mesmo, mas é uma glória dada por Deus a ele, ortogada a ele como filho. Então, o que você precisa saber dessa revelação? Jesus é o Filho de Deus. Tá, Cláudia, e o que mais que eu preciso saber? Vamos lá. Hebreus 5:8 diz que Jesus ele veio como filho, e ele se portou como um filho para revelar a glória do Pai. Hebreus 5:8 diz assim, vamos lá. Pode mudar aí. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Deus, encarnado como filho, agora entendendo a sua missão de nos levar de volta ao Pai, de nos fazer conectados de novo com o Pai, aprendeu como filho a... O que ele aprendeu? Obedecer.
Ele não era só filho, ele se portou como filho. Você é filho de Deus. Você se porta como filho de Deus? A sua identidade é de filho. Você se porta como um filho? Legítimo? Você age como um filho? Pensa, qual é o seu papel dentro da igreja? Filho. E a sua posição? Você usa ela? O que mais? A gente vai abrir Hebreus 2, de 9 a 12. Jesus, como nosso irmão mais velho, ele nos mostra o caminho para sermos igreja gloriosa. Hebreus 2, de 9 a 12. Olha o que diz só. Hebreus 2, por esta razão, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de... Jesus é nosso irmão mais velho, o primeiro que veio para nos ensinar o caminho. O papel do irmão mais velho é ensinar coisas para os irmãos mais novos, não é? Na terra até as coisas erradas, não é? O irmão mais velho ensina o que não fazer, né? A gente vai ensinando para o irmão mais velho tudo certinho, e ele ensina para os mais novos o que não fazer, que não pode, né? O irmão mais velho. Mas não foi assim que Jesus veio. Jesus veio como irmão mais velho para nos ensinar o que fazer. Jesus, como filho, veio como um filho mesmo, se portou como filho, e como nosso irmão, ele quer nos orientar, ele quer nos mostrar o caminho para ser igreja gloriosa. O caminho de ser igreja gloriosa está em viver como filho, obedecer como filho e seguir o irmão. E eu quero falar com você sobre isso. Jesus é o escolhido de Deus para nos mostrar o objetivo para o qual a igreja foi criada. Jesus, ele é o escolhido para mostrar para você como você deve se portar, como você deve fazer, por que você foi criado. Porque algo novo acontece a partir da revelação de Pedro. Qual era a influência que Jesus queria que você tivesse aonde você estivesse. E aí, eu vou voltar com vocês lá em Mateus, a gente vai folhear bastante a Bíblia aqui hoje. Porque depois que acontece a grande confissão de Pedro, 6 dias depois, acontece algo muito importante na vida dos discípulos. Acontece a transfiguração de Jesus. Os 3 discípulos, os discípulos mais amigos, mais íntimos de Jesus, vão com ele a um monte orar com Jesus. E eu não vou falar desse monte, e eu não vou falar da figura de Moisés, Elias, de Moisés e os profetas que aparecem ali. Mas eu quero falar para você o que Jesus queria fazer nesse contexto, o que Jesus queria mostrar para eles, né, nesse contexto. Porque ao estar na transfiguração, estarem naquele lugar orando, buscando a presença de Deus, os discípulos ficam tomados de muita alegria ao ver o sobrenatural acontecer ali. Onde eles veem a imagem de Moisés, né, da tenda, de Moisés, Elias falando com Jesus. E eles ficam atemorizados, eles ficam maravilhados, eles ficam assim, extasiados com a cena que eles veem ali. Eles veem Moisés e Elias falando com Jesus, e aquilo para eles pareceu demais para o coração deles, humano. Eles não entendiam, tanto não entendiam que naquela coisa de Pedro, ele fala, vamos construir uma cabana aqui, vamos ficar aqui em cima, que está bom demais, a gente está vendo coisas, a gente está ouvindo coisas, vamos ficar aqui está bom demais. Sabe aqueles momentos que a gente vai para a presença do Senhor e a gente começa a ouvir um retiro que você vai, uma palavra que você ouve, e você parece que você quer ficar ali, você não quer sair dali mais, porque ali você vê a glória de Deus. E eles estavam vivendo esse momento. Queria até construir uma cabana ali em cima para ficar ali, porque ali estava bom demais. E de repente uma luz muito forte invade aquele lugar, toma conta daquele lugar, e uma voz
sai dessa luz forte, desse momento forte. E nessa experiência, Pedro, Tiago e João ouvem a voz do próprio Deus autenticando eles. Autenticando quem era Jesus. Pedro teve uma revelação ali atrás e fez uma grande confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe aquela coisa que Deus fala com a gente sente? Você fala assim, nossa, eu senti isso e Deus falou isso. E aquele negócio, ele sentiu, foi isso, tá? Ele não ouviu nenhuma voz lá na grande confissão, mas ele disse que foi o próprio Pai. Jesus falou para ele, o próprio Pai revelou para você quem eu sou. No coração dele, na intuição dele, na memória dele. Certo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sentiu aquilo muito forte. Ele estava do lado do Cristo, glorificado. E eu fiquei pensando quando a Luclécia falou hoje aqui. Ela falou assim, gente, a gente não está aqui num domingo qualquer. A gente está cantando sobre o Cristo glorificado como se ele nem existisse. Ou você acha que é um domingo comum. Hoje não é um domingo comum. Hoje é o domingo que a glória de Deus pode ser manifestada através da sua vida. O domingo, o grande dia. E aí, Pedro se deu conta disso lá atrás. 6 dias depois, aquela impressão que Pedro teve, aquela coisa que fez com que ele profetizasse, aquela voz que fez com que ele falasse, tu és o Cristo, agora não estava mais dentro dele. Não era mais uma convicção. Agora foi uma autenticação. E a voz do próprio Deus diz assim, leia comigo. Leia comigo, Mateus 17, 5. Olha só, Mateus 17, 5. Eles estavam naquela euforia e eles estavam falando ainda. E o versículo diz assim, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Este é o meu amado filho, em quem tenho alegria, em quem me delicio, em quem me alegro. Escutai-o. Ouça a sua voz. Foi essa voz que eles ouviram. A clareza da nossa identidade se revela na intimidade com o Pai. Sabe por que muita gente não sabe quem é? Porque não se relaciona com aquele que te criou. Porque não tem tempo com Ele, para que Ele possa se revelar a você. Fica buscando vozes, fica buscando opiniões, e não ouve aquele que te criou. Quando Jesus leva os discípulos para essa experiência de intimidade, de relacionamento com Deus, eles podem ouvir exatamente quem era aquela pessoa que iria guiar o povo onde Deus queria. Naquele momento, eles não têm mais uma impressão, eles têm uma autenticação de quem é Jesus. De quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. Muitos vivem uma vida oscilante, porque buscam a sua identidade fora do Pai e se perdem no caminho. Precisa de palavras de afirmação de pessoas, precisa de alguém que fique falando para você o quanto você é importante. Precisa de pessoas que mostrem para você o caminho. Precisa de ir ao psicólogo o tempo inteiro para ele poder te ajudar a processar. Não tem problema, tá, gente? Nós somos uma igreja que nós acreditamos na restauração integral do homem. Mas, quando eu estou assim, eu estou oscilante. Quando eu estou assim, eu estou buscando em lugares que vão me ajudar. Mas o lugar que me guiará está à minha disposição. O lugar que vai me mostrar o caminho está à minha disposição. Através de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Com que objetivo, Cláudia? Com o objetivo de sermos santos. Através de Jesus, eu e você somos reconciliados com o Pai. O nosso irmão mais velho veio mostrar para nós qual é o caminho da reconciliação. Aí você vai falar, nossa, mas santo, quem já fez o leque aqui sabe o que é santo, né? Separado, ungido, selado, escolhido, especial. Vivendo a luz da glória de Deus sobre a sua vida. Ser santo é a sua identidade, é a sua posição, não em você, em Cristo. Ser santo é o lugar que você tomou ao aceitar Jesus na sua vida. Ser santo é isso.
E ele diz que ele vai te fazer santo e sem defeito. Como assim, Cláudia? Eu ainda estou aqui, eu tenho muitos defeitos. Pedro também. João também. Tiago também. A gente vai já ver a trajetória deles. Mas ele diz que, por que sem defeitos? Porque em Cristo nós somos aceitos. Do jeito que você está. Em Cristo você é aceito. Ai, eu não preciso mudar minha vida completamente? Não. Em Cristo você é aceito. Ele justifica você. Ele limpa você. Ele lava você. Em Cristo você é aceito. E essa posição é uma posição, esse estar sem defeito é uma posição maravilhosa para nós. Por quê? Porque em Cristo nós temos um grande significado. Quando Jesus escolheu Pedro, ele não falou para o Pedro, muda tudinho primeiro, depois vem me seguir. Quem que queria construir a cabana lá em cima? Quem queria? Acho que a Nubia ia falar isso também. Vamos construir uma cabana. O Wesley também. Ia falar. Jesus conhecia a personalidade do Pedro. Gente, olha o que estava acontecendo. A voz do próprio Deus saiu ali falando, tu és o meu filho, este é o meu filho amado. Ouça ele. E Pedro está preocupado. Vamos ficar aqui, não vamos descer, vamos ficar aqui, está muito bom. Está muito bom. Jesus, eu fiquei imaginando Jesus olhando para Pedro. Meu Deus do céu. Olha, não está entendendo o que está acontecendo. O negócio aqui está grande. O negócio aqui está forte. E o Pedro está lá querendo construir cabana. Quem escolheu Pedro? Ele. Pedro tinha significado. Foi para Pedro que ele disse, sobre esta rocha, sobre a minha vida, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Deus está falando aqui? Você tem muito medo, mas é você que Ele quer usar. Você tem muita dificuldade de acreditar quem você é, mas Ele não duvida de você. Ele sabe quem você é. Sabe quando você está vacilando, querendo construir cabanas? Ele está vendo o que você vai fazer lá na frente. E Ele está olhando para você no processo inteiro. E Ele diz para você, é assim, eu te fiz assim. Eu preciso disso, preciso de alegria, preciso de impulso, preciso de medo, eu preciso de todas as coisas para edificar a minha igreja. Porque em Cristo nós temos significado. Você tem um significado. Sabe o que Deus está falando para mim? Muita gente deixando de ser quem é. Deixando de fazer o que foi criado para fazer. Deixando de ser alegre, deixando de ser extrovertido, deixando de ser sério. Muitas vezes eu quis deixar de ser sério. Deus me chamou para ser sério. É Ele que me chamou assim. Foi Ele. Hoje eu amo ser assim. Eu amo. É a minha identidade. Sou brava. Eu sou diferente. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu gosto. Deus me fez assim. Deus fez os outros também, com as suas personalidades. Não muda. Não muda aquilo que é bom em você. Você tem significado para Deus do jeito que você é. Pode cantar, meu amor. Deus ouve a sua voz. Deus ouve a sua adoração. Ele ouve o nosso jeito. Eu aprendi a ver a multiforme graça de Deus em cada pessoa, na forma de ministrar, na forma de se portar, na forma de conduzir as coisas, na forma de dizer não, na forma de dizer sim. Em Deus nós temos o significado. E mais do que isso, queridos. Em Deus é sem defeito, porque nós somos aceitos, nós temos significados. E porque nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Pedro sentiu isso. Vamos construir uma cabana, ficar aqui nessa montanha. Vamos ficar aqui é bom demais. O que ele sentiu, gente? Segurança. Estava no meio do mato, em cima de uma montanha. A gente ia, de noite, a gente ia querer sair para voltar para casa para o ar-condicionado, gente. Ele, não, vamos construir uma cabana aqui, está bom demais. Porque em Deus nós estamos seguros. Porque é bom demais a presença dEle. É bom demais. E essa graça de ser glorioso que Deus trouxe sobre nós, nos reconciliar com o Pai, foi esse o objetivo final de Deus. Trazer Jesus para que eu e você tivéssemos acessos e para que a gente fosse santo e sem defeito. Esse momento com Jesus revelou a sua igreja, ali naquele momento, Pedro, Tiago e João, representando nós ali, e para ser gloriosa, precisavam saber quem eles eram em Deus. Você quer ser glorioso? Quer representar o Cristo glorioso na sua vida? Você precisa ter convicção de quem você é em Deus. A sua identidade. Você precisa saber
o processo de santificação e lavagem pela palavra, ele se inicia na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos, ele começa a nos limpar. Nós aceitamos, ele começa a nos mover. Só que para isso acontecer, nós precisamos nos relacionar com ele. Precisamos conviver com ele, como no casamento. Por que que ele mostra a glória da igreja, a igreja gloriosa, através da figura do casamento? Porque a gente conhece o nosso marido, a gente conhece o nosso esposo só de olhar para ele. A gente sabe o que ele está pensando. A gente conhece ele. As minhas discípulas, eu falo, sejam espertas, né? Elas estão aqui. Sejam espertas. Estudem seus maridos. Analisem o que eles gostam. Realiza o desejo deles. Aprendam, convivam, tenham tempo com ele. Passe momentos. Saiba de coisas que só você sabe. Porque o casamento é uma relação de intimidade. Você quer ser lavado pela palavra? Passe tempo com Deus. Veja o que ele quer ministrar no seu coração. Ele espera a noiva gloriosa, mas é ele mesmo que a prepara para a grande recepção. A fim de apresentar a si mesmo, noiva gloriosa, igreja gloriosa. Ele espera, mas ao mesmo tempo, ele nos prepara. Ele está conosco, ele nos garante no caminho. A visão que Jesus tem da sua igreja é de uma noiva gloriosa. Eu não sei se você está se olhando hoje como uma noiva gloriosa ou envergonhada. Mas a visão que Jesus tem de você é que você é gloriosa, radiante, brilhante, imponente, potente. Essa é a visão que Jesus tem de nós. Cristo nos lavou e nós precisamos conservar a nossa pureza que nós recebemos dele, através desse relacionamento diário. Então, a chave para viver e ser igreja gloriosa é relacionamento com ele. Intimidade. É secreto. Sexta-feira eu falei para as meninas, gente, mas é bom demais ouvir Deus. É bom demais ouvir Deus. Gente, eu estava maravilhada lá. É bom demais ouvir Deus. O apóstolo Cristiano, com aquela loucura dele todinha, ele me incentivou. Ele me incentivou, porque ele é doido, né? Ele é doido e ele não tem medo de ser doido, não. E ele me incentivou. Porque às vezes a gente fica com muito medo de ouvir Deus. A gente fica com muito medo de se relacionar com ele. Deus pede as coisas para nós, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Deus pediu para a Renata, ora com a Cláudia, lá no banheiro. Aí ela, ai, deve ser coisa da minha cabeça, né? Vai lá para fora, daqui a pouco volta chorando, eu vou orar com você. Ora. Deus não pede nada que não seja para a glória dele. Deus não pede nada que não seja para nos ensinar o caminho da intimidade. Deus não pede nada que não seja para nos ensinar. Quando ele nos pede, é porque ele quer nos curar, ele quer nos usar, ele quer usar para a glória dele. E a gente fica, isso é coisa da minha cabeça. Tá, faça um desafio com você. Se for coisa da sua cabeça, você vai saber na hora que você fizer. Mas tenta. Esses dias o Eduardo ligou para mim, mãe, estou com um negócio no meu coração assim, mas eu não sei. Não sei se é verdade. Aí o que eu falei para ele? Faça. Se for verdade, Deus vai te honrar. Foi isso, filho, que eu falei, né? Tá mais ou menos assim. Aí ele, mãe, mas eu estou com medo. Se Deus pediu, não tenha medo. Faça. Acabou ele abraçado lá, na situação. Deus usou. Era Deus. A pessoa recebeu. A pessoa chorou. Era Deus. E se não fosse, a pessoa ia receber amor, no mínimo, né? Ia receber amor, no mínimo, cuidado. Então, como é que você vai saber se é Deus ou não? Faça. Obedeça. Escute a voz dele. É muito louco. Faça. Ele só pede coisas loucas para gente louca. Se ele pede para você, é porque você é louco. Pode ficar tranquilo. Ele disse que ele ia envergonhar o mundo com as coisas loucas, né? Ele ia usar pessoas loucas nesse mundo para envergonhar os sábios. Sabe por que ele fala isso? Porque sábio é tudo cheio de dedo. É prudente demais. Às vezes o sábio está tão cheio de si que ele não consegue ouvir a loucura de Deus. Para ele é loucura. Então ele fala, eu vou usar as coisas loucas desse mundo, já que vocês sábios não estão me ouvindo. Vocês instruídos não querem me ouvir, eu vou usar as coisas loucas desse mundo. Tem sábio aqui? Seja louco. Ouça o Senhor. Obedeça a voz dele.
Faça o que Ele está te pedindo. Então, a primeira coisa é entender a nossa identidade. Aí, a partir disso, a intimidade com Deus gera em nós santidade. Eu entendi minha identidade, o próximo passo é ser gerado em mim, através do Espírito Santo, sobre a igreja, o processo de santidade. Sabe por que a gente não quer? Mas no processo de santidade, nesse processo com o Espírito Santo, de intimidade, e muitos fogem disso, porque é nesse processo de intimidade que eu posso ver as minhas máculas e rugas, os meus defeitos. É só no secreto com Deus que eu vou olhar como eu sou obstinado. É só no secreto que eu vou olhar como eu sou ranzinza. É só no secreto que eu vou olhar como eu sou impetuoso. Eu acho que Pedro, de vez em quando ele ficava sozinho, porque ele era escolhido para ficar sozinho com Deus, né? Nas gáfias dele, ele falava, cometi um erro agora, por que eu fui falar de tenda agora? Você imaginou a situação de Pedro? Pensa lá, porque a gente é impossível, a gente quer fazer as coisas, a gente quer falar alguma coisa importante. O que eu fui falar de tenda, Deus? O que eu fui falar de tenda? Eu imagino o coração do Pedro. O que eu fui tocar nesse assunto agora? Olha o meu jeito. E Deus olhando, tão bonitinho, meu filho, crescendo. Hã? Pedro é sanguíneo. Tem sanguíneo aqui? Aê! Tem sanguíneo aqui. Fala quando vê. O meu sogro fala assim, ó, eu falo mesmo. Depois a gente vê se dá certo ou não. Aí a minha sogra fica uma arara, porque eu acho que ele é sanguíneo. Ele não fez o teste dele ainda, mas para mim ele é um sanguíneo. Quando vê, já falou. Tá bom, Deus olha e fala, tá bom, Pedrão. Beleza, a gente não vai construir tenda não. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu te pegar. Deixa eu te pegar de jeito. Então, mas nesse processo de intimidade, ali nesse processo, Deus começa a ministrar os nossos defeitos. Ele vai separar o que é defeito, o que é coisas que precisam mudar, de coisas que são nossa personalidade. Deus não quer mudar nossa personalidade. Foi Ele que nos fez assim, sanguíneos. Deus quer ajustar a sua personalidade para a glória dEle. Deus quer trabalhar com você, quer te ensinar a hora certa de ouvir, de falar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, olha só. Na intimidade, o Espírito Santo vai nos revelar as áreas vulneráveis da nossa vida. Muita gente não quer ir para a intimidade porque não quer ouvir. Qual é a área vulnerável? Não quer mudar. Na intimidade, Ele vai falar. Jesus é o nosso exemplo. Ele ficou na intimidade, ele buscou intimidade, ele orava no monte, ele ia. Porque a humanidade de Jesus queria falar. E ele foi ensinar para a gente qual era o caminho de andar sem ruga, sem defeito, sem mancha. A humanidade de Jesus queria se manifestar. Quando a humanidade de Jesus queria falar mais do que ele ia para onde? Para o monte. E lá ele começava a orar. Às vezes ele estava com fome, e ele falava, não vou comer agora não. Vou ter domínio próprio sobre a comida, eu vou orar. Às vezes ele estava com raiva, e aí, em vez de falar um monte de coisa, ele saía para orar. Às vezes ele estava com raiva, e ele ouvia Deus falando, pode jogar a sua raiva aí agora que eu deixo. E jogava, chegava lá e metia o chicote. Ele sabia exatamente como se comportar em cada situação. O caminho é através da obediência. Você acha que se Deus falar para Jesus assim, ó, agora você pega esse chicote, entra nesse templo e arrebenta a mesa desses caras que estão aí vendendo essas coisas no meu templo. Se Jesus falar, ai, isso é coisa da minha cabeça, não vou fazer. Não. Naquele momento ele sabia que era aquilo que era para fazer. Chegou lá e raça de víbora, joga tudo lá e põe tudo para o chão. Não quero que façam isso na casa do meu pai. Outras vezes Jesus permitiu. Outras vezes Jesus viu aquilo. Ele sabia exatamente como fazer, porque ele obedecia. A segunda chave é a obediência. O Espírito Santo trabalha o tempo todo. Não feche os seus ouvidos. Não seja obstinado. O Espírito Santo fala o tempo inteiro com você. Não ache que é coisa da sua cabeça. Ele está trabalhando em nós e por nós. Ouvir o Espírito Santo requer de nós tempo com Ele. E eu quero falar para você, não é um montão de tempo. Não precisa ser um montão de tempo, é um tempo. Uma pequena porção de relacionamento com Deus, com Ele, com Jesus, traria mudança significativa em nossas vidas. E seriam capazes de gerar coisas grandiosas, grandes, por onde nós passássemos. Ninguém está falando para você fazer como Jesus. Jesus tinha uma missão. Ele sabia o quanto ele precisava ficar diante de Deus.
Mas eu estou falando uma pequena porção de tempo com Deus vai gerar coisas grandes na sua vida, transformações excelentes na sua vida. Através de você estar com Deus, você vai entender como fazer o nome dele conhecido na terra. Você vai saber exatamente como se portar. E eu vou mostrar isso para vocês, porque Jesus estava ensinando uma lição. Quando ele desce do Monte da Transfiguração, ele continua conversando, ensinando coisas para os seus discípulos. E ao descerem do monte, Jesus vê uma igreja envergonhada no meio do mundo. Você sabe o que acontece? Depois que ele está lá conversando com os discípulos, falando com os discípulos, eles falam, não fala isso para ninguém ainda. Isso que vocês viram aqui no monte é só depois que eu morrer e ressuscitar. Não conte, porque é importante que as pessoas saibam as coisas no tempo certo. Aí, está acontecendo o maior reboliço lá embaixo do monte. Está acontecendo um pai desesperado com um filho lunático que ficava possesso de demônios. Os outros discípulos estavam lá, a igreja estava inteira lá embaixo. E eles falaram, já que vocês são, eles viram, tá? Aqueles que receberam a chave e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Expulsem o demônio do meu filho. Aí Jesus chega lá, o que aconteceu? Não conseguiram. A igreja estava envergonhada embaixo do monte. Ao descer do monte, Jesus constata a incredulidade no meio do seu povo. A falta de fé deles foi rapidamente diagnosticada por Jesus pelo fato de eles não terem relacionamento com Deus. Sabe o que Jesus falou para eles? Sabe porque eles perguntaram, Jesus, o que aconteceu? Porque Jesus chegou, mandou o demônio sair, o demônio simplesmente saiu. Aí ele, o que aconteceu com a gente? Por que o demônio não saiu com a gente? Aí Jesus pega lá Mateus 17, 21. Abre comigo. Aí Jesus vai falar para eles e eles diagnosticam o que estava faltando. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo? Essa espécie só sai pelo? Oração e jejum, relacionamento. Oração, falar com Deus. Jejuar, me abdicar das minhas vontades para ouvir a Deus. Algumas coisas só vão acontecer com você, igreja, quando você se relacionar com seu pai. Porque o seu pai vai saber o tempo exato e o que você precisa fazer em cada circunstância. E ele vai te direcionar. Nós poderemos ser igreja vergonhosa se nos negarmos a crescermos em nos relacionar com Deus. Nós podemos passar muita vergonha, como essa igreja que passava vergonha. Eu gosto muito de Jesus. Jesus não expôs eles. Jesus falou no particular. Jesus foi para o secreto com eles, contar os segredos. Porque Jesus não queria expor a igreja. Não foi ele que falou que a igreja era vergonhosa. Ele não falou em nenhum momento isso. Ele só falou assim, por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam? Vocês não estão vendo tudo. Depois, em particular, ele foi ensinar o caminho para eles. Em particular, ele foi falar. Se ficarmos dependentes dos outros e não empreendermos esforços para crescer, nós seremos envergonhados pelo mundo. Quantos de nós, o mundo olha para nós e fala, vocês são igreja? Isso é igreja? Acontece algo, eu chamo outra pessoa para reivindicar minha causa, porque eu não posso. Nós sabemos quem somos? Se nós sabemos quem somos, o Senhor quer ensinar o caminho. E o caminho é nos relacionar com Deus. E Ele vai trazer algo muito poderoso para nós essa manhã. Nós já devíamos estar em outro nível como igreja. Eu nem vou perguntar quanto tempo de crente nós temos aqui. De conhecedores da palavra, de andar com o Senhor. Mas as nossas ações, elas mostram claramente que se nós crescemos ou se nós não crescemos. Se nós continuamos meninos ou se nós amadurecemos. Você pode dizer um monte de coisa, o seu tempo de crente não vai afirmar que tipo de crente você é. Mas as suas ações vão mostrar. As suas ações frente ao mundo vão mostrar quem você é. Abra sua Bíblia comigo e a gente vai ler isso, Hebreus 5, de 12 a 14.
Porque aqui Paulo estava exortando essa igreja. Hebreus 5, de 12 a 14. E o Senhor está falando conosco aqui hoje. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Princípios primários. Que nós somos, quem somos e onde estamos. O tempo inteiro, os líderes precisam ministrar princípios primários para os crentes. Quem você é? Você é nova criatura, você está em Cristo, as coisas se fizeram novas. Princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Pode passar. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Por quê? Estão se alimentando só de leite, mamadeira, papinha. Não crescem. Não conseguem ouvir a Deus em outras coisas que Ele quer ministrar em nós, porque somos dependentes. Ele diz, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, intimidade todo dia, relacionamento constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante. Só vou estar apta para discernir como agir e a hora que agir no exercício constante, me alimentando de alimento sólido. Na intimidade com Deus, nossa fé, ela é fortalecida e podemos fazer grandes coisas. Essa intimidade não é adquirida sem esforço. Não adianta, não é por osmose, não é ouvindo pregações no YouTube, não é ouvindo louvor, não é adorando. É você se relacionando. Imagina só um casamento, o marido quer ter intimidade com a mulher, mas ele não se relaciona, ele pede para outra pessoa vir se relacionar com ela. Olha, eu quero conhecer minha mulher, mas eu vou pagar você? Você vem aqui, senta com ela, conhece ela para mim. Depois você me conta as coisas. É isso que a igreja tem feito com seu relacionamento com Jesus. Está terceirizando algo que só você pode fazer. Você disse para o pastor assim, pastor, prega bonito domingo, tá? Porque eu preciso me alimentar, porque é o único dia que eu estou me alimentando. Então você prega bem bonito para me sustentar domingo, a semana inteira. Pastora dos jovens, cuida dos meus filhos, tá? Porque eu não ensinei eles a se relacionarem com Deus, e domingo é o único dia que eles vêm aqui e eles ouvem a palavra. Profeta do Agapinho prega bem bonito, porque eu não leio a Bíblia com meu filho todo dia, ele não sabe o caminho de buscar a Deus. Então ele precisa vir aqui se alimentar no domingo para ficar bem nutrido. Igreja que está comendo papinha. Igreja que não está se exercitando constantemente, que não está pagando um preço, que não está buscando. Como é difícil fazer uma igreja menina orar. Eu já falei isso. Nós já mudamos a vigília 10.000 vezes, a gente não vai mudar mais. 10.000 vezes, todos os horários que vocês imaginarem, até de madrugada. Tudo que você imaginar, nós já fizemos para incentivar a igreja a orar. 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, meia-noite, 10 da... Olha, agora está 6 da tarde às 8. Porque o pessoal falava assim para a gente, se fosse no final do expediente, a gente passava lá e orava antes de ir embora. Se fosse. Pergunta. Vem? Não vem. Precisa que alguém ore, mas na hora que a casa aperta, na hora que o negócio aperta, o que chega de mensagem no grupo de intercessão, igreja, ora por mim, igreja, ora por mim, igreja, ora por mim. É uma loucura. Na hora que aperta, e lembra que tem vigília, sabia? Lembra que tem grupo de intercessão na igreja? Verdade, manda mensagem para os intercessores correndo. Aí manda. Igreja menina, que não aprendeu a se exercitar, que não aprendeu a fazer o seu processo constante, não se tornou apto para discernir o bem do mal, não sabe quando agir, não sabe quando tem que se calar e não sabe quando tem que falar. Igreja que depende dos outros para direcionar a sua vida porque ela está perdida, porque ela não conhece a voz do seu noivo, porque ela terceirizou o seu casamento para outro. O casamento é seu. A noiva é você.
Você precisa conhecer o seu noivo. Como você vai entrar num casamento sem conhecer o seu noivo? Como você vai casar sem saber com quem você está casando? Você não se importa em conhecer? E aí Deus vai falar para nós. Na intimidade a nossa fé é fortalecida. E podemos fazer grandes coisas a partir do relacionamento com Ele. Por quê, gente? A igreja gloriosa, ela é marcante. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja gloriosa é marcante. O termo gloriosa, no grego, ele chama endoxon. Endoxon fala de brilho, resplendor, prestígio, honra. A igreja é gloriosa porque Jesus é seu cabeça. E Ele a torna gloriosa, não somos nós, amém? Amém? Sabe por que você brilha? Porque a face de Jesus resplandece em você. Não é você que faz Jesus brilhar, né? Jesus brilha, hoje nós cantamos isso aqui. E a face dele, como no espelho, reflete em você e você brilha. Tem muita gente pegando a glória de Jesus para si e colocando no bolso. Tem muita gente dizendo que é brilhante quando é Jesus que está brilhando nele e ele não dá a glória devida a quem brilha. E a nossa relação com ele faz com que a glória dele apareça através de nós e deixa marcas por onde passamos. Que marcas vocês estão deixando por onde vocês estão passando? Que marcas estamos deixando? Qual a percepção que o mundo tem da igreja? O que a igreja está dizendo quando ela passa? Ela está brilhando? Ela está reluzindo? E eu quero falar de uma outra situação para vocês entenderem o que é ser uma igreja gloriosa. Esses discípulos, eles aprenderam. Deus não espera que você saiba tudo agora. Deus espera que você se relacione com Ele e cresça a cada dia um pouquinho. Se Deus quisesse fazer um milagre, Ele poderia, mas eu não vi. Nenhuma pessoa que instantaneamente foi tocada e foi transformada de uma hora para outra. Até Paulo, que teve uma experiência de cair do cavalo, ele ficou 3 anos lá só estudando e aprendendo o que Jesus queria falar para ele. O que isso nos mostra? Que Deus tem um processo na nossa vida. O quanto você vai buscar, o quanto você vai empreender esforço para crescer, vai ser o seu processo de amadurecer. Mas eu quero falar dessa igreja, essa mesma igreja que entendeu quem era Cristo, que ouviu do próprio Deus a identidade fortalecida, estabelecida, o que aconteceu com ela alguns anos depois que Jesus morreu. Algum tempo depois. A igreja primitiva, a igreja de Atos, é a igreja mais fascinante que já existiu. Quem já leu o livro de Atos aqui? Gente, o livro de Atos me enche de alegria. Olha, quando eu quero desistir do ministério, eu leio o livro de Atos. Eu falo, não posso? É doido? Não tem jeito, Deus. Toda vez que eu estou desanimada com o meu chamado, Deus fala, leia o livro de Atos. Mas de novo, Deus, de novo, acho que você não entendeu. Leia o livro de Atos. Vai lá, medite. Essa foi a igreja que viveu mais perto de Jesus, na sua história, nos seus ensinamentos, nas suas práticas. Era uma igreja apaixonante, eletrizante. Gente, tem hora que eu fico com dó do ministério de louvor. Gente, adora. Será que o ministério de louvor precisa pedir para a gente adorar? Será que ele precisa pedir para você levantar a sua mão? Você está cantando para que entre o Rei da Glória. Que é isso? Para que entre o Rei da Glória. Cara, olha. Você já viu a bajulação que é quando chega um vereador? Quando chega um prefeito? E se chegar o presidente da República? Você já viu a bajulação que é aquilo, gente? Sabe o que a gente faz quando chega o Rei da Glória? Senta. Conversa. A gente vem adorar o Rei da Glória. Aí a gente está numa posição que não é a igreja gloriosa. É a igreja vergonhosa. Você já imaginou um culto na igreja de Atos? Você já imaginou um culto lá?
Você já imaginou as pessoas de frente de Jesus? Naquele lugar, viveram pertinho. Eles viviam em novidade de vida todo dia. Eles aprenderam. O Espírito Santo agia de forma notável, incrível. Os membros seguiam o Mestre Jesus. Sabe quais eram as marcas da igreja de Atos, da igreja primitiva? Bíblia, oração, adoração, comunhão, jejum, adoração. Marcas da igreja de Atos. Intimidade, comunhão, estar no corpo. Tinha problema na igreja de Atos, eles estavam juntos resolvendo os problemas. Sabe por quê? Vai ter problema em qualquer igreja que você for. Pode ir, eu já passei por um monte. A gente mudou muito de cidade. Qualquer igreja que você for vai ter problema. Sabe por quê? Porque você está lá. Você está lá. Você é um crítico. Você é enjoado. Você não coopera, mas você fala. Você não edifica, mas você espalha. Vai ter problema em qualquer igreja que você for. Porque você é igreja gloriosa, diz que é, mas se porta como se não fosse. Quando você chega, é uma igreja vergonhosa. É uma igreja que fala mal um dos outros. É isso. E Jesus enfrentou tudo isso na igreja lá. Só que eles tinham que trabalhar até pedra, como é que é? Ferro, afiando ferro, até se ajustar. Ninguém arredava. Só saía se Jesus mandasse. Se Jesus falasse, eu não quero mais você aqui, você vai para lá, aí eles iam, obedeciam. Senão era ajustado até melhorar. Eles viviam um relacionamento contínuo com Jesus. Viviam como igreja gloriosa do seu tempo. Quer ver? Abre para mim a sua Bíblia. Atos 2:42. Para você ver que eu não estou inventando história. É os mesmos discípulos, tá? Só morreu um. Atos 2:42. Está lá já? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Coloca o 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, por aquela igreja. Sabe, aqueles mesmos discípulos que foram envergonhados, não conseguindo ajudar o jovem lunático que a gente falou? Sabe aqueles mesmos discípulos? Aqui em Atos, eles mostram que aprenderam a lição. Abra em Atos 3:1 que você vai ver. Atos 3:1, continua aí. Certo dia, Pedro e João, os mesmos, tá? Que estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, dão de cara com um homem manco, não sei como é que ele vai falar aqui, deixa eu ver. Coxo. Coxo? Deixa eu ver. Coxo. Sabe aqueles discípulos inseguros que não sabiam o que fazer? O cara não pediu para ser curado. O cara não pediu para expulsar demônio dele. O cara só pediu para pedir o quê? O que o cara pediu? Mas esses discípulos que estavam em intimidade com o Pai, sabiam que que aquele homem não precisava de esmola. E o que eles falaram para vocês? O que eles falaram para o cara? O que eles falaram? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Como eles sabiam que Deus queria curar aquele homem naquele momento, se ele pediu dinheiro? Como eles sabiam? Eles estavam se relacionando com o Deus que opera maravilhas, que faz a igreja ser gloriosa. Diz que não é dinheiro que ele precisa, fala para ele levantar e andar. Como eu e você vamos ser gloriosos, ouvindo a voz do nosso mestre, que vai falar para nós, agora você fala, agora você cala, agora você ora, agora você intercede. Ouvindo o nosso Deus, não mais uma igreja que passaria vergonha no mundo, mas uma igreja que mostraria a glória de Deus por onde passasse.
Eles sabiam que a glória não era deles. Eles sabiam, mas agora era do Filho, que foi revelada nas suas vidas e agora era refletida do Pai para o mundo. E eles sabiam disso. E agora, olha lá, Atos 3:12, eles vão falar de quem é a glória. Eles entenderam, eles fizeram a lição de casa, eles se comportaram como igreja. E eles dizem assim, ó, quando Pedro viu que o povo queria dar glória a eles, que o povo ficou alvoroçado, ele disse, homens israelitas, por que vocês ficam maravilhados com isso? Gente, deixa eu falar, se um coxo andasse aqui agora, vocês iam ficar maravilhados ou não? Olha a nossa situação. E Pedro fala, por que vocês estão maravilhados com isso? Ou por que vocês estão olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu Filho, Jesus. E é por meio dele que essas coisas acontecem. Não é por seu meio. Sabe por que você tem medo de ser igreja gloriosa? Porque você acha que a força está em você. A força está no Filho. A força está em Jesus. Esse mesmo brilho, eu vou pedir para o Ministério de Louvor, eu quero cantar Tu és o Rei da Glória de novo, direito. Eu não vou pedir para você levantar a mãozinha. Eu não vou pedir. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Nós vamos levantar um trono de adoração nesse lugar. Porque esse mesmo brilho, resplendor, prestígio e honra, Jesus tem por sua igreja hoje. E o seu objetivo na terra de Jesus ainda é apresentar a gente santo e irrepreensível diante do mundo. É fazer com que a glória dele brilhe através de nós. E não é por causa de nós mesmos. É por conta da nossa identidade, de quem somos nele, não é a sua força. Deixa eu falar uma coisa para você, desprover da sua força, da sua inteligência, das suas habilidades. Se Deus usa as coisas loucas desse mundo, o caminho que você está fazendo é um caminho que não vai te levar à glória de Deus. O Filho veio manifestar a glória do Pai. E ele é o irmão mais velho. Vocês são filhos? Filhos que podem adorar, filhos que podem se derramar, filhos que estão numa igreja livre. Esse lugar é grande, você não é contido pelas cadeiras. Você pode se ajoelhar, você pode dançar, você pode pular, porque você é irmão do Rei da Glória. Você é o irmão. O caminho está posto, o caminho está colocado. Ele te torna santo, não é você que se torna santo. Deus te pergunta: qual a dificuldade de se render? Qual é a dificuldade de se dobrar? Nosso tema é: todo joelho se dobrará. É o tema de 3 anos. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus disse: se você não se dobrar, eu te dobro. Se você não se dobrar, eu te encurvo. Chamado de Jesus para a sua igreja hoje: se renda, igreja. Se renda. Você está diante do Rei da Glória. Me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro
a minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Aleluia, Senhor. Tu és glorioso, tu és majestoso, e a glória da igreja está no Senhor. E essa manhã eu profetizo uma rendição. Jesus, toda glória rendição. Eu profetizo rendição nesse lugar, Deus, que os joelhos se dobrem. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Aleluia, Senhor. E esta noite, Deus, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que opera. É o mesmo Jesus que está operando nesse lugar. E o Senhor está pedindo aqui para algumas pessoas, não é para todas. Se renda. Se renda. Não sei com quem Ele está falando, mas Ele está falando, eu preciso da sua rendição. Eu preciso da sua rendição, eu preciso da sua entrega. Sabe como a gente se rende? Assim, ó. Difícil fazer isso, mas o Senhor está pedindo, Ele pediu para me mostrar para vocês. É assim, ó. O Senhor está falando, eu preciso que você se dobre diante de mim. Eu sou o Rei que você diz que eu sou, se dobra. Porque eu, o Senhor, te digo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei da glória. Enquanto o louvor ministra, aqueles que o Senhor está tocando, que se dobrem diante dEle, que se encurvem diante dEle. Não tema se render ao Senhor. Não tema se render ao Senhor. Não tema errar diante do Senhor. O Senhor não quer você perfeito, Ele quer você santo, convicto, entendendo a sua posição. E Ele espera a rendição dessa igreja. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. O Rei da glória, o Rei da glória, o Rei. Aleluia. O eterno Rei. Glória a Deus. Enquanto eu me ajoelhei aqui, o Senhor falou algo.
Você que Ele pediu para você se ajoelhar. Ele diz para você: resista. Eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou. Não desista. Você vai ser maltratado, ignorado. Mas a minha glória se manifestará através de você. A minha glória brilhará. E o mundo saberá que você é meu filho, minha filha, amada, selada, marcada pelo meu amor. Marcado pelo meu amor. Eu te escolhi, eu te gerei, eu te fiz. Eu te escolhi para esse tempo, para que você vá empoderado. Hoje você levanta diferente, você levanta empoderado. Você levanta entendendo quem você é. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada porque podemos nos render e dar toda a glória a Ti. Eu sonho com uma igreja apaixonada, com uma igreja que não tem medo, Senhor Deus, de ser considerado loucos. Uma igreja que só se importa em Te obedecer. Uma igreja que só se importa em não desagradar o Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és da igreja de Atos. Tu és da igreja Ágape. Tu és o Rei da glória. Aqueles meus irmãos que não conseguem ainda entender a Tua glória, eu quero, Senhor Deus, pedir de uma forma sobrenatural esta manhã, que o Senhor continue ministrando e completando a obra. Eu oro, Deus, eu oro. E eu peço que a graça salvadora do Senhor, o amor do Pai, a consolação de Jesus Cristo, do Espírito Santo nesse lugar, seja sobre toda a Tua igreja que está aqui, os que estão em casa, os que foram tocados, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tu és o Rei da glória, Tu és